E vamos agora à entrevista do dia com o Bob Fernandes. Boa noite. Hoje vamos conversar sobre medicina no Brasil. Isso no momento em que o governo federal ensaia convidar 5 mil médicos cubanos, espanhóis e portugueses para trabalhar no país. O Dr. Daniel Derheisen é especialista em pneumologia formado pela USP, onde ele é professor. Ele é do núcleo avançado do tórax do Hospital Sírio-Libanês. É também membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e do American College de Medicina do Tórax. Especialista em terapia intensiva, o Dr. Daniel já publicou mais de 40 artigos em renomadas revistas e jornais científicos mundo afora. Boa noite. Boa noite. O governo ensaia trazer 6 mil médicos de vários países para o Brasil. Se tornou já um debate ideológico. Eu queria primeiro saber do senhor se o senhor vê necessidade disso e como o senhor vê isso. Não, a necessidade é clara, a questão é a razão dessa necessidade. O que acontece é que nós temos áreas onde tem uma densidade de médicos suficiente para atender a população e áreas onde não tem médico nenhum. Então, a região norte do país, por exemplo, não tem médico em milhares de quilômetros, tá certo? Para você ter uma ideia, 80% dos neurocirurgiões, mais de 80% dos neurocirurgiões do país trabalham na Grande São Paulo. 80% dos neurocirurgiões. Então, nós temos um problema de médicos e de especialidades médicas, tá certo? E isso se deve ao quê? Isso se deve a uma falta de formação de número suficiente. Nesta hora, falta médico. E a solução é trazer de fora. Então, o senhor acha que, a princípio, pelo menos a ideia é razoável? A ideia é razoável, mas ela tapa o sol com a peneira, né? Porque ela vai corrigir uma coisa momentânea. Não se investe na formação médica há muito tempo no país. Mais de 60% das vagas de formação médica são de escolas privadas, né? Em torno de 60%. E as principais escolas públicas, que são as melhores do país, não abrem novas vagas de medicina há muito tempo. Então a população cresceu e há uma desproporção muito grande. E né? Nessa ideia do governo, existiria uma tutoria, digamos, uma fiscalização das universidades e todos os médicos trabalhariam para o SUS. O senhor acha que esse é um caminho, se por acaso, ou o primeiro passo seria esse? Veja, o que acontece? Na hora que falta médico, você vai trabalhar num lugar melhor. Você não vai escolher o pior lugar para trabalhar. E em termos de condições de trabalho, em termos de remuneração, o SUS não é o melhor empregador do país. Tá certo? Então ocupariam a vaga com esses que virão para cá certamente sabendo do que se trata. Não, se vierem para cá, porque já disseram que pelas condições de trabalho não virão. Não virão. Tá certo? Mas se vierem para cá, vai ser uma coisa temporária, porque assim que der, eles vão competir pelo mercado de trabalho onde as condições são melhores. Então veja, eu não imagino você fazer... Primeiro, eu acho que só pode trazer médicos se eles forem reconhecidos como médicos. Não tem meio médico. Ou você é médico ou você não é. Tem que chegar aqui, fazer um exame. Tem que chegar, fazer o exame, revalidar. Na hora que você revalida o seu diploma, que você é considerado um médico com capacidade de atuar no país, por que você vai atuar onde os outros médicos do país não querem atuar? Tá certo? O exemplo que se usa, ou que se discute, é a Venezuela. Na Venezuela, os números são os seguintes: foram 13 mil médicos cubanos e 4 mil dentistas cubanos, 7 mil enfermeiros venezuelanos e cubanos, mas foram montados 550 centros de atendimento pelo país, de alta tecnologia e tal, e não é pouco. E nesses anos todos, 2 milhões de pessoas fizeram, nesses anos, 800 milhões de consultas. Quer dizer, não é chegar aqui e jogar o médico lá nos 5 mil municípios do Brasil, tem que se ter algo. Eu diria para você que até um certo ponto a infraestrutura existe. Quer dizer, a queixa fundamental é que você não tem gente para ocupar esta infraestrutura. Agora, você não tem gente para ocupar essa infraestrutura, em grande parte porque você não dá condições para essas pessoas ocuparem, tá certo? Primeiro, hoje medicina de ponta é uma coisa multidisciplinar. Né? Não adianta você botar um médico lá e dizer, agora tem médico aqui. Se vira. Né? Você tem que ter laboratório, você tem que ter imagem, senão você vai continuar tendo um degrau, uma diferença tão grande, que quem puder vai para um centro mais avançado, quem não puder fica lá. Esta é a primeira questão. Então, quando você fala de centros especializados, eu imagino centros multidisciplinares. Não adianta você me soltar, eu sou razoavelmente bem formado, Lá você no me pau da solta num serra, barco
no meio do Rio Negro, Tefé, aqueles... eu não vou conseguir fazer o que eu deveria. Né? Então essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão da remuneração. Quer dizer, embora a gente saiba que a dotação orçamentária para o médico no município existe, a gente sabe que nem sempre chega na mão do médico. Vai parando pelo caminho. Vai parando pelo caminho. Então você fala assim, a verba do Ministério da Saúde dá. Eu não sei quantos bilhões de reais, mas é da casa de bilhões de reais. Mas isso não chega na ponta. E ao não chegar na ponta, você não fixa o indivíduo onde ele deveria ficar. Ou seja, o senhor não é contrário à ideia, pode funcionar, mas depende do ambiente, não é das só condições. Trazer. E eu acho que a questão fundamental é esta, veja. O investimento na formação médica caiu muito. Então, no médio e longo prazo, é isso que irá resolver. Isso vai. Você pode trazer 6 mil, vai solucionar o problema em 2013. Em 2018, você tem que trazer 8 mil. Em 2025, você tem que trazer 10 mil, porque a população aumenta, ela aumenta fora dos grandes centros. Né? Então, São Paulo hoje já tem uma migração que é em busca de serviço médico. Ninguém migra em busca de trabalho, mas migra em busca de atendimento médico. Por quê? Porque o atendimento médico de São Paulo é muito diferente do resto da federação. É natural que exista uma reação corporativa inicial. O que eu pergunto é se o senhor acha razoável que no curto prazo, existindo as condições essas às quais o senhor se refere, isso pode ser um caminho no curto prazo, enquanto não se tem... Desde que, veja, o que acontece? Nós temos lugares onde tem menos de um médico para não sei quantos mil habitantes, lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem uma densidade médica muito acima da média mundial. Se você trouxer essas pessoas e não fixar essas pessoas onde elas deveriam ficar, ou onde você pretende que elas fiquem, né, você não vai, além de não solucionar um problema, você vai criar outro. Quer dizer, nós temos hoje no Brasil um problema insolvente de consulta médica para convênio. Né? A maior massa da população brasileira é conveniada, mas tem um convênio de péssima qualidade, porque o pagamento da consulta médica é aviltante, tá certo? Você não trabalha por R$50 a hora, tá certo? Com responsabilidade, com tudo isso. Né? E, entanto, isso é exigido do médico. Isso no sistema privado. No público é menos que isso. E a contrapartida, por que é 50? Porque no SUS você ganha R$2 por hora. Né? Então, e aí, como é que faz? Eu estou falando dos valores, mas eu não tenho os valores exatos na cabeça, não quero falar besteira. Não há mágica. É isso. Mas esse é o problema principal. Né? Ok. Muito obrigado, doutor Daniel. Imagina. Boa noite.